Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. É uma pequena revolução cristã, o alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Entretanto, com toda a revolução, Angicos está em paz. Continua a mesma cidadezinha vendo correr o rio Pataxó, como viram antes os tapuias. Seus 13 mil habitantes seguem vivendo principalmente do trabalho do campo, do algodão mocó, o melhor do mundo, e da esperança. Angicos é uma cidade típica do Rio Grande do Norte, onde mais de 75% dos adultos vivem e morrem na pobreza e no analfabetismo. E entre os restantes, grande parte só sabe ferrar o nome na hora de votar, incapaz de ler o que escreveu. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. Velhas e velhos, mulheres e homens, moças e rapazes, sucedem-se nesta luta voluntária e continuamente. Compreenderam que precisam adquirir um conhecimento básico para poder enfrentar os outros problemas. Agora eles sabem que o grande problema não é a falta d'água. Já têm consciência de que a maior desgraça do homem é o atraso, a ignorância, o analfabetismo. E que lendo e escrevendo o homem vence a miséria, a fome e até a seca. 15 universitários chegam a Angicos para tirar do escuro aquela gente. Voluntários sacrificaram as férias e o conforto de Natal para começar o processo revolucionário da educação. Vieram ao sertão para ajudar a salvar o Brasil com honestidade. Convocaram os alunos e explicam que é possível ler e escrever com apenas 40 horas de aula e sem cartilha. Integraram-se no grupo, ouviram os seus problemas, recolheram um vocabulário básico da região, instalaram as salas de aula nas casas maiores, trouxeram cadernos, lápis, lampiões de querosene e também ânimo e a verdadeira esperança. Belota é enfeite na rede de dormir. É uma palavra local típica e foi escolhida como a primeira a ser projetada no escuro para os alunos. Assim como uma parede é feita de tijolos, um ao lado do outro, assim também se escrevem as palavras. Ninguém soletra B-E-B. É só juntar os tijolos. Belota. Então a gente fica sabendo da família do B, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, do L, do T. Juntando um tijolo com outro tijolo surge uma palavra. Bala, lata, tatu, bitá. Bitá ainda não foi inventada, mas é palavra. O método é simples, claro, eficiente. O projetor a querosene continua trabalhando. Sapato, sa, se, si, so, su. Voto, povo, salina, a família do V, do P, do N. Noite após noite, 1 hora por dia, aula. Que é o voto. Quem vende o voto não pode mais reclamar trabalho. O candidato já pagou. Dona Maria Hermínia tem 70 anos e só agora sabe disso. Quem vende o voto é a massa. Povo vota com consciência. Mãe e filha aprendem com a mesma facilidade. No começo, a letra é grande e feia. Com 20 horas de estudo, esta mulher rendeira escreve almofada. E a turma toda já está lendo a maior parte das palavras do seu vocabulário. Seu Antônio tem 51 anos. Na aula de encerramento, sentiu-se capaz de fazer um discurso de improviso e falou para o presidente da República.
Viva o Brasil, que está matando a nossa fome da cabeça. Viva o Brasil, que já tem moças e rapazes, idealistas e realizadores, que se dispõem a debater os problemas, que se preparam para resolvê-los, que acreditam nas soluções verdadeiras, que têm coragem para sair do indiferentismo. Esses moços preparam o caminho do Brasil. À noite, no alojamento, os jovens universitários procuram se divertir um pouco, esquecendo o desconforto, o incômodo, o sacrifício. Estão com a consciência tranquila porque cumprem o seu dever, cuidando do futuro e fincando os alicerces da grandeza de sua terra. Estas moças vieram sem ninguém de suas famílias para tomar conta, porque seus pais souberam compreender a grande obra que iam realizar e o seu idealismo. Elas e eles começaram a transformar Angicos em uma comunidade forte, consciente e empreendedora. Estão criando um espírito novo que movimentará o Brasil e arrancará o povo da escuridão, da ignorância, da vergonha, livrando-o do analfabetismo. Estes homens são os prisioneiros de Angicos. Também estudaram e hoje sentem que talvez as grades sejam abertas de vez para uma vida livre, digna e com novas oportunidades. Escreveram eles próprios ao presidente da República pedindo indulto. Para eles, aprender a ler e escrever assume o aspecto de uma verdadeira redenção. Voto, direito e dever do povo. Mas só vota quem sabe ler e escrever. Estes moços estão ajudando o povo a aprender. É preciso que todos se juntem para ensinar os que não sabem. Isto é a verdadeira aliança para o progresso. Este é hoje um homem recuperado. Faz versos e tem consciência dos seus direitos e daquilo que não pode fazer. É um cidadão. Dona Paulina assistiu às aulas para acompanhar o marido prisioneiro e também aprendeu a ler e escrever. Tudo isto, porém, custa dinheiro. Formar os monitores, transportá-los, alojá-los, alimentá-los, comprar lápis e papel, giz, quadros negros, fichas, slides, projetores. Este povo estudou e aprendeu porque há gente idealista que trabalha. Porque há um serviço cooperativo de educação no Rio Grande do Norte, criado e instalado pelo governo local, com a colaboração da Sudene e do governo dos Estados Unidos dentro dos princípios da Aliança para o Progresso. E também porque não temos receio da ajuda estrangeira e dispomos do método do professor Paulo Freire, do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. Ninguém mais pode ficar indiferente ao problema do analfabetismo em nosso país. As soluções aí estão. Não se pode recusar 40 horas a um homem que tem sede de saber, ou fome da cabeça, como dizem em Angicos, que precisa estudar, que tem esse direito até agora negado à maioria. Agora, uma velha mãe já pode escrever para o filho distante, pedindo e mandando notícias. E poderá ler as cartas sem a humilhação de recorrer aos vizinhos. O isolamento é rompido pelo milagre da alfabetização. O ex-analfabeto pode receber notícias sobre o que acontece em seu estado, no país e no mundo. Sabe julgar melhor o que ocorre, já pode aperfeiçoar os conhecimentos profissionais e tornar seu trabalho mais produtivo e rendoso através da leitura de publicações técnicas ou de informações gerais. O homem e a mulher libertos do analfabetismo adquirem seus plenos direitos cívicos. Podem votar e contribuir para as magnas decisões da pátria. Trabalhar muito
para que haja trabalho para todos, para que o progresso tenha bases sólidas, seja definitivo, sem artifícios. Sim, não se pode, nenhum cidadão consciente pode, negar a cada um desses homens, até agora esquecidos, 40 horas de ensino. 40 horas em que eles aprendem a ler e escrever e que constituem a primeira fase da sua libertação da ignorância. A revolução pelo alfabeto. Será, é claro, um trabalho delicado, como fazer renda de bilro, mas os resultados muito mais belos. O Rio Grande do Norte já está trabalhando e pretende, até o fim do governo Aloysio Alves, alfabetizar 100 mil pessoas. No futuro, nossos filhos encontrarão um Brasil melhor, menos sofredor, mais rico e mais feliz. Os filhos destes dois, por exemplo. Agora, em Angicos, as portas foram abertas e os homens podem começar a sair das trevas da ignorância. E isto é o principal. Agora, eles sabem ler e escrever. Aprenderam em apenas 40 horas e podem começar a ser preparados para trabalhar por si mesmos e para transformar o Brasil numa pátria ainda maior, forte e livre. Aprenda a ler em 40 horas. Ensine um homem a ler em 40 horas.